Muito bem, eu acho que a gente tem que começar pelo começo e ter em mente que quem nos assiste não necessariamente conhece os aspectos técnicos. Eu acho importante, senadora Daniela, que a senhora apresente quais são as principais modificações que o novo marco de telecomunicações trouxe no Brasil. Nós sabemos que o novo marco trata da questão da revenda de radiofrequências, nós sabemos que o novo marco está de olho na banda larga, nas concessões, nos novos cálculos de bens reversíveis. Aí quero ouvir em seguida do conselheiro Vicente Aquino o papel da Anatel com o novo marco e do secretário Vitor. Gostaria de entender como é que o governo federal projeta o desenvolvimento das telecomunicações a partir do novo marco e quais são as políticas públicas que estão sendo articuladas. Então, gostaria de começar com a senadora para que ela falasse um pouquinho do novo marco e, em seguida, ouvir doutor Vicente e doutor Vitor. E aí voltamos aos, por assim dizer, 3 representantes de empresa para ouvir a opinião de cada um deles sobre o novo marco e a banda larga. Senadora, por favor. Então, Valfrido, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Ao chegar no Senado, o Progressista esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia, o nosso senador, colega Vanderlan Cardoso, e, naquele instante, me repassou a relatoria do PL 79. Eu fui buscar o histórico, né, obviamente, e quando chegando, lembre-se que foi uma leva de novos senadores, o Senado teve uma renovação de mais de 50%. Então, vocês veem a minha preocupação, inclusive quando comecei a aprofundar e estudar o PL 79, é que como é que os estados, muitos estados, pelo menos o meu estado, o estado da Paraíba, eu era deputado estadual, nunca tinha ouvido falar no que significava para o avanço da telecomunicação. Isso nunca foi tratado. E eu tinha muita vontade de que a gente pudesse expandir muito mais para as pessoas de uma forma comunicável, vamos dizer assim, para a população entender como afetaria a vida delas, né, e como iria afetar positivamente, não só, aí vamos falar, que eu estou falando da população, porque como eu represento o povo, a gente como representante, mas do setor, né, também, o quanto isso era importante. Então, nesse período, que foram 7 meses de análise, fazendo a relatoria, a gente teve a oportunidade de ouvir muito, tive muitas conversas com o Vitor, com o próprio Júlio Semeghini, conversamos, recebi no meu gabinete todos aqueles que quiseram chegar para dar sugestões, para conversar e para falar sobre o tema. E era um tema que de uma forma tão incrível que você até, e obviamente, por investimentos internacionais, até em Nova York, quando a gente fez uma viagem com o presidente do Senado, eu tive que fazer uma fala em um evento acerca do tema. Então, isso o quanto realmente era e foi fundamental para a abertura de uma nova perspectiva para o país. Haja visto que nós investíamos, obrigávamos as empresas a investir, né, em tecnologia que já não mais funcionava. Meus filhos nunca usaram um orelhão na vida, não sabem o que significa, né, um orelhão. E quantos, né, não utilizam. Então, enfim, né, toda a tecnologia fixa que hoje pouquíssimas pessoas chegam a utilizar. E dentro daquela perspectiva, uma das maiores, que vocês já tocaram nos temas, e aí especificamente cada um vai olhar seu lado dentro do projeto, e hoje lei, né, graças a Deus, sem nenhuma, e aí foi um trabalho importante do Ministério da Ciência e Tecnologia para que o presidente não vetasse nenhuma parte do texto, e isso é fato, e aqui, graças a Deus, eu parabenizo realmente esse trabalho feito pelo ministro Marcos Pontes, junto com toda a sua equipe, para que não houvesse nenhum veto. Mas, dentro de todo o contexto, a preocupação, e aí, Roberto, que se tinha, que na hora da votação era como é que vai se amarrar a certeza de que, ao fazer a venda dos bens reversíveis, quando se chegar ao valor, vai ser investido realmente no acesso à tecnologia, né, da banda larga no país, nos rincões, nos lugares onde tem menos acesso e etc.
E aí queria fazer um outro projeto para isso, até a gente chegar a um acordo e dizer, não, a gente tem isso no projeto, a gente vai trabalhar junto, eu acredito que é algo que todo mundo deseja, né, e quer. Estamos agora mesmo analisando, eu vou partir para entrando uma coisa e outra, viu, aqui, depois a gente vai voltando, mas era um dos aspectos importantes, além da gente ter uma lei que a lei fazia mais de 10 anos, né, para uma tecnologia de 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então, significava dizer que a gente precisava atualizar a lei para fazer com que, antes de que as empresas de telefonia que já estavam se desinteressando, porque quem quer investir, né, no setor, quando você tem que investir em algo que não dá retorno, né? Então, esse foi, vamos dizer assim, o alvo, que é a questão dos satélites também, da exploração dos satélites, né? Para o Vitor aí balança na cabeça, a parte mais técnica, depois ele vai dar a sua, né, explicação melhor, mas a questão dos satélites, que também para exploração, né? Você ter essa abertura. Então, é uma abertura de mercado, onde todos pudessem competir, pudessem adentrar no mercado, melhorando, na realidade, essa é a lei, melhorando, né, o acesso para toda a população brasileira, que já estávamos muito atrás, né, se olhássemos qualquer vizinho, e muito atrás, que estávamos bastante atrás no que diz respeito a essas questões. Então, assim, só para finalizar, nós temos ainda pendências, por exemplo, o FUST é algo que é tratado, que é o fundo que trata para investimento na telecomunicação. E nós temos ainda um projeto do FUST que está sendo ainda discutido no âmbito do Senado, e que, por força do corona, houve uma decisão em reunião de líderes, onde todos os projetos que fossem relacionados ao coronavírus teriam agora prioridade. E aí, minha preocupação, a comissão agora ela foi suspensa. Comissão de Ciência e Tecnologia, todas as comissões foram suspensas, não há condições de realizar nesse momento, né? Mas a gente não pode parar, por outro lado. Então, manter a conexão, né, nossa da área de ciência e tecnologia. Nós estamos conversando e tentando construir um novo momento com relação à questão do FUST, para que a gente possa colocar esse recurso nas mãos daqueles que não têm, que nesse momento têm dificuldades em pagar as suas contas de telefonia fixa, móvel e internet, bem como essa construção está sendo feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, comigo, que o projeto é meu, e junto com o Ministério da Economia e também com a Anatel, com o presidente Leonardo Euler. E nós estamos tentando construir para que, durante esse período, no mesmo instante que você coloca esse recurso para ali, você também está colocando esse recurso nas empresas, ou seja, no momento em que todo mundo está sofrendo, que a gente imagina que há uma... Eu tenho certeza que a saúde está em primeiro lugar, mas aí é uma forma de você fazer as pessoas se comunicarem, né, dando esse recurso, essa condição, e ao mesmo tempo também você dá uma injeção junto às empresas e todos aqueles que desejarem, né, e que as pessoas têm como escolha, né, ter essa comunicação. Eu digo como escolha é a empresa que as pessoas escolhem, é isso que eu quero dizer. Então, dentro do Senado, a situação nesse momento é essa, a gente precisa ter sempre esse contato, porque independente da comissão, a gente discutir, por exemplo, ia ter audiência pública sobre o leilão 5G. Estava marcada essa audiência pública. E aí ela obviamente foi cancelada, e nós não temos previsão para que isso aconteça. O presidente, e aqui Vicente pode, né, ratificar, o presidente Leonardo Euler disse que, de todo jeito, que a minha preocupação, vai ter um leilão, mesmo com a economia, né, não só do país, né, como um todo, sendo atacadas, tendo esse prejuízo, e ele reafirmou que iria acontecer o leilão 5G em dezembro desse ano. Então, eu quero só me colocar mais uma vez, dizendo assim, o nosso desafio, que é o desafio do Legislativo, é acompanhar as mudanças que são postas pela ciência, pela tecnologia, ela é muito rápida, né? E o Legislativo, ele precisa
caminhar em conjunto. Então, é isso que eu desejo como senadora, né, e assim, como estou mais envolvida no setor, é poder ter essa proximidade, essa aproximação, para a gente poder, cada dia mais, trabalhar melhor para que a população, o país e aqueles que fornecem, que são heróis, né, por estar também acreditando no setor, possam ter um ambiente propício para isso. Muito obrigado, senadora. Eu gostaria de ouvir agora o doutor Vitor primeiro, ouvir o executivo, e depois quero ouvir a agência reguladora falar com o doutor Vicente sobre essas modificações e as perspectivas de futuro, né? Maravilha, meu caro. Primeiro, pedir desculpas aí pela máscara. Imagina. Estou aqui no órgão público e a gente aqui dentro tem que usar. Agora, eu tinha esquecido, já era para ter começado aqui com a indumentária, agora que virou parte da vestimenta de quem está na rua. Muito embora eu esteja sozinho aqui, mas a gente tem que usar porque, teoricamente, é um local público, qualquer pessoa pode entrar, né? Segurança em primeiro lugar. A gente fica feliz que você esteja bem seguro aí. É verdade. Mas vamos lá. Todos nós já temos a senadora Daniela aí em grande consideração, né? Entrou para a nossa história aqui do setor de telecomunicações, como quem guerreou, lutou e obteve vitória na aprovação do novo Marco Legal das Comunicações no Brasil. Acredito que a senadora foi feliz no seu resumo. Nós precisávamos muito desse Marco Legal. Hoje a gente está aqui num momento de elaborar o decreto que regulamenta isso. Eu confesso que a gente tem tido alguma dificuldade com alguns pontos jurídicos. O principal dele diz respeito à validade da regra que permite sucessivas prorrogações aos contratos atuais. Então, a gente está aqui na luta para que nosso entendimento, né, eu particularmente vejo que é possível, sim, de ser aplicado, eu entendo assim, mas, infelizmente, o jurídico, às vezes, nosso aqui tem imposto alguma dificuldade, porque, de fato, a lei não foi expressa nesse sentido e, assim, de forma alguma, eu quero colocar isso sobre as costas da senadora, até porque, se a gente voltasse essa discussão, hein, senadora, até agora não tinha saído. Nem fale. Então, a gente tinha essa visão de que, de fato, valia, mas aí, na hora da regulamentação aqui, a gente tem enfrentado alguma dificuldade, mas eu creio que a gente vai conseguir superar isso aí no menor curto espaço de tempo possível. E aí, respondendo a tua pergunta, Valfrido, sendo bem pragmático, o Brasil, a gente tem um gap de comunicações, né? Hoje, a gente aqui, nós somos um país que está em processo de acessão aí à OCDE, e nós vamos, em breve, aí, começar aqueles relatórios, aquelas auditorias todas que eles fazem. E quando você olha a lista dos países membros da OCDE, nenhum país fala de conectividade. Todos os países só falam de aumento de velocidade, melhora de qualidade. O Brasil, a gente ainda está aqui falando em como conectar os não conectados, né? E para isso, nós temos alguns instrumentos aqui no Brasil que a gente usa, tanto compartilhado aqui entre nós, aqui da política pública, quanto a Anatel, que são, né, hoje, quais o que a gente tem à nossa disposição? A gente tem o novo Marco Legal, onde no episódio da migração das concessões para as autorizações, você tem aí aquela indenização em forma de prestação de serviços. Temos o edital do 5G, que vai trazer compromissos de abrangência associados à prestação do serviço. Os termos de ajustamento de conduta. Que felizmente tem ganhado força na Anatel. O TCU aprovou já 2, né? E certamente nós teremos outros instrumentos sendo aprovados aí. O Plano Geral de Metas de Universalização, que é um instrumento que ainda é vinculado à concessão, ou seja, ainda existe, estamos no 4º instrumento que ainda está em curso. E, por último, a Anatel aprovou também recentemente, e tem feito isso com mais constância, a questão das obrigações de fazer, que é quando você substitui multas pecuniárias por obrigações de fazer, e aí a Anatel cumpre uma política pública de conectividade, de cobertura, de qualidade, e consegue aí fechar esse gap de comunicações. Então, de que maneira que a gente está pensando em usar o novo Marco Legal? Usar esses recursos que vão vir da migração da concessão para autorização para cobrir onde a gente precisa cobrir, né? Eu acredito que esse é um dos principais recursos. Óbvio que tem 1000 formas de fazer isso, né? Então, você tem... Hoje, a nossa missão aqui, Valfrido e colegas,
é conectar o campo às estradas, ou seja, a infraestrutura logística e produtiva do Brasil e as pessoas que não estão conectadas. A gente precisa fechar esse gap, tapar esse buraco e aí começar a pensar. A Anatel já faz isso, mas pensar com um pouco mais aí de objetividade em evolução, né? Então, a gente quer muito usar esse marco legal. Eu estou falando somente da migração da autorização para concessão para isso. Eu creio que é um instrumento importantíssimo para que a gente possa ter recursos aí disponíveis, porque de outra maneira o governo não tem colocado recursos no setor há muitos anos, né? Aqui a gente tem administrado pouco recurso que vem do ponto de vista orçamentário, tá? Então a gente quer usar esse instrumento, assim como os demais, para poder levar conectividade para essas localidades. Eu fecho dizendo, só um dado para você ter uma noção, o Brasil hoje você tem 3G e 4G em quase todos os municípios, né? Mas quando eu falo de município no Brasil, eu estou falando da sede do município. Então a senadora sabe, eu sou do Nordeste também, o que você mais tem no Nordeste é a localidade. A sede, às vezes, é até menor do que algumas localidades, né, Roberto? Você tem ali uma cidade que tem uma sede pequena, tem 20, 30 localidades associadas a ela. Então, e o Brasil tem 16.321 localidades. Dessas, pelo dado que eu tenho aqui, quase 12 mil não tem cobertura 4G. Muitas delas não tem nenhuma cobertura. Então, a ideia aqui é, onde tem 3G, migrar para 4G, onde não tem nenhum, a gente usar esses recursos de política pública para levar essa conectividade para as pessoas e também para o campo, né, para as áreas, para estradas. A gente já colocou isso na nossa política pública do 5G, estabelecemos já para o edital que devem ser conectados localidades a partir de 600 habitantes, estradas, áreas rurais, enfim. Então, a gente está colocando já os endereçamentos de maneira que a gente consiga cobrir todo o nosso país. Desculpa, só nessa tem a questão do agronegócio, né, que é importantíssimo. Importantíssimo. Senadora, para a senhora ter uma ideia, a gente tem um projeto aqui para tentar conectar o campo, junto com o Ministério da Agricultura, né, utilizando também recursos do FUSH, né? E hoje o agro no Brasil é 25% do PIB, é um quarto da nossa receita. Então, é isso que tem feito com que o Brasil permanecesse intacto ao longo dessas últimas crises, né? E quando você percebe que 70% do custo do agro rural ele é baseado em insumos agrícolas e que o 5G, a internet das coisas, a tecnologia, consegue reduzir muito esse custo, aí você vê a importância de você ter um campo conectado. Ou seja, se eu tenho um campo conectado, eu tenho menos custo, mais lucro, um PIB maior, um desenvolvimento maior, pessoas mais empregadas, mais desenvolvimento para o país. Então, estamos aí na linha reta, né, diretamente vinculados ao crescimento direto de todos os setores produtivos do Brasil aí com conectividade. Perfeitamente. Valfrido, desculpa, só dar claro, um dado claro, vocês, senador, fica à vontade. Para vocês. A gente está numa discussão grande de adiamento do Enem dentro do Senado, justamente por falta de conexão dos alunos, que hoje nós temos 40% de alunos, eles não têm acesso, desses 40%, 30% é na zona rural. Então, essa é a discussão. Se você não tem acesso, você está garantindo a desigualdade na hora que você faz com que permaneça, né, o Enem, ele aconteça. Então, nessa discussão, mais uma vez, é a questão da conectividade. Obrigada. Importantíssima observação, senadora. Importantíssimo. Doutor Vitor, o senhor já encerrou a sua fala? Maravilha. Conselheiro Vicente, a senadora e o secretário Vitor apontaram aí na verdade, 5 grandes pilares engendrados pelo novo marco regulatório e que estão compassados com as políticas públicas deste governo. De que forma a agência reguladora compõe esse mosaico? Qual é a tarefa da agência reguladora? E qual é, hoje, a sua principal preocupação em matéria de telecomunicações? O senhor está com o microfone travado aí, conselheiro. Querido Valfrido, escuta?
Sim, perfeitamente agora. Primeiro, eu queria responder aqui à senadora a colocação que ela fez em relação ao 5G, que havia, se eu ratificava que era interesse da agência realmente de ser ainda feito esse ano, no final do ano. De fato, o meu querido Valfrido e nobre senadora, a agência é um órgão colegiado como é o Congresso Nacional, um órgão plural, mas o sentimento que a gente vê hoje é que, de fato, realmente, o edital, o leilão do 5G, é para ser realizado esse ano mesmo. Porque a pandemia não é para atrasar leilão de 5G, não. Tudo que se pode fazer em matéria de telecomunicação na Anatel, tudo ou não, mas quase tudo, pode ser feito da forma que nós estamos fazendo aqui agora. Videoconferência, telecomunicação, tudo isso pode andar. E não vejo momento mais acertado, no momento que a economia está em queda, no momento que o mundo está em queda economicamente, nós paralisar uma modelagem de alavancamento da economia mundial, que é a quinta geração de tecnologia. Então, de fato, eu não vou dizer que ratifico em nome da agência, porque eu falo em nome próprio, mas eu particularmente, senadora, acho e acredito que o leilão do 5G deve sim, é prioridade sim que ele seja finalizado ainda esse ano, para que nós possamos alavancar aquilo que a economia, que a pandemia tem feito perder nesse momento na economia. Então, não acho prudente que nós paremos o leilão de 5G, não. Ao contrário, evidentemente que tem alguns estudos de campo, por exemplo, como na questão da convivência do 5G com a TVRO, esses aí depende de estudo de campo, e aí não pode ser feito da forma como a gente está dialogando agora em termos de videoconferência. Mas isso talvez é quem possa atrasar um pouco mais o leilão do 5G. Mas, no mais, no restante das coisas, eu creio que o conselheiro Leonardo foi preciso em afirmar da necessidade premente e urgente de que o leilão do 5G seja realizado o quanto antes possível, para que a gente possa minimamente avançar e chegando próximo aí de outros mais ou menos 40 países que já, ou mais do que isso, que já realizaram esse leilão. Bom, esclarecido esse ponto, eu gostaria de falar agora sobre o novo marco legal. E aí, já cumprimentando mais uma vez a senadora, porque destravou realmente aquele PLC 79, que se transformou em lei. E esse marco, o meu querido Valfrido, ele traz, basicamente, em relação ao setor da Anatel, na parte de regulação propriamente dita, ele traz o que é mais importante, a parte da migração do regime de concessão para autorização. Para autorização. Isso é a parte mais elementar, mais importante, mais enfatizada durante todo o tempo, que gerou mais controvérsia, mais polêmica nos bastidores do Congresso, e é assim que é para acontecer mesmo. O Congresso Nacional é um órgão de debate e discussão, onde os anseios da sociedade são travados ali. Então, esse é o ponto de maior importância. Há critérios de adaptação, não é, conselheiro? Isso. E também traz ali a possibilidade de renovação da autorização de radiofrequências, e são os pontos mais sensíveis. Agora, a questão, onde é que entra a Anatel nisso tudo? Isso, é isso. Fixar as regras dessa migração. Ela tem que fixar como é que essa migração vai ser feita. E, para isso, ela está elaborando um regulamento, já existe uma minuta de regulamento na agência, essa minuta já foi remetida à consulta pública, já foi à consulta pública, recebeu contribuições da consulta pública, voltou e está sendo analisada para ir, num segundo momento, para uma aprovação final desse regulamento para aferição de toda a migração principal, dentre outros fatores, claro, mas principalmente da migração do regime de concessão para autorização. Evidentemente que com ênfase àquela questão do saldo dos bens reversíveis. Isso vai ser também um tema polêmico, é um tema caro para o Tribunal de Contas da União e caro para toda a sociedade. É um tema de saldo dos bens reversíveis que se busca, em matéria política governamental, de se aplicar esse saldo nas políticas públicas de governo. Então, a Anatel vai fazer esse regulamento e fiscalizar a aplicação dessa migração de concessão para autorização. Basicamente, é o que a Anatel faz, no momento desse particular, de forma mais importante. E o edital do 5G? Perdão, senador. Não, é só para complementar, Vicente, com relação aos bens reversíveis, vocês contrataram, a Anatel contratou uma auditoria de fora
é isso? Para fazer a avaliação dos bens reversíveis. Estou certa ou correta? Ainda não, ainda está em fase disso. A Anatel, na verdade, o Tribunal de Contas da União, apreciando um processo, foi enfático em ser incisivo e conservador nessa questão dos bens reversíveis, apontou uma série de diretrizes a ser seguidas pela Anatel, e de modo que o regulamento de bens reversíveis, que é da minha relatoria, a gente pôde fazer a observação daqueles pontos críticos, nevrálgicos e duros e mais conservadores que o Tribunal de Contas da União colocou, mas ainda não há aquisição, a contratação ainda de uma entidade externa para fazer a avaliação disso tudo, não. Somente será após a aprovação final desse novo regulamento, mas isso é um assunto que, de fato, realmente, senador, está em andamento na agência. Conselheiro, senadora, só para explicar aos nossos espectadores o que são bens reversíveis, são aqueles bens utilizados no curso da prestação de serviço e entregues, devolvidos ao poder concedente ao final da concessão, né? Sim, e que são indenizados pelo poder concedente. O novo marco regulatório, evidentemente, estabelece critérios para que os bens ou determinados bens sejam considerados, se incluam no conceito de bens reversíveis e critérios para indenização. A senadora se referiu à forma de avaliá-los, a técnica e a metodologia a ser utilizada na sua avaliação, e isso é muito importante na migração do modelo de concessão para o modelo de autorização, que vem sendo minudentemente regulado pela Anatel, como bem pontuou o conselheiro Vicente. Isso mesmo, Alfredo, perfeito. É isso, é isso, né? É isso mesmo. Só para a gente explicar para todo mundo. Muito bom. E vocês viram que, na realidade, nós estamos aqui no IRI, né, que é o Instituto das Relações entre Estado e Empresa. O Estado falou agora. Três brilhantes representantes do Estado falaram. Agora vamos ouvir as empresas. Vamos ouvir. Fábio, tudo bem? Me conta o que te parece esse novo marco regulatório, o que te incomoda, o que você acha bom. Queria te ouvir. Você que representa uma grande prestadora de serviço de telefonia móvel, né? O marco regulatório, a senadora Daniela conseguiu quase que um milagre de conseguir aparar as arestas e conseguir o consenso dentro do Senado e do Congresso Nacional. Eu parabenizo muito a senadora e o setor deve muito a ela por isso. E eu tenho visto agora que, para isso se tornar prático, a gente precisa desse decreto, que eu tenho visto o Ministério das Comunicações trabalhar muito. O doutor Vitor tem sido um soldado nessa batalha, nesse entendimento jurídico, mas eu acho que eu reforço a importância que a gente não desista da gente conseguir esse entendimento jurídico em relação às concessões atuais, porque isso é um handicap que dá uma garantia até para as empresas poderem ir para o leilão de uma nova faixa, que vão saber, vão ter a certeza que vão renovar de uma maneira um pouco mais simplificada e prática, e ressalto que sempre pagando o valor que o Estado determinar, as novas frequências. Então, sem a gente ter essa certeza que a gente tem essa renovação das frequências atuais, nos dá uma certa insegurança de ir para frequências futuras, de um 5G. Então, esse decreto que o doutor Vitor tem trabalhado diuturnamente nele, o ministro Marcos Pontes, o secretário Júlio, o doutor Marcos e toda a equipe, é muito importante para nos dar essa consistência jurídica e para a gente ir para esse leilão. Quanto a esse leilão, eu respeito bastante as posições da senadora e do conselheiro Vicente, mas eu gostaria de dar um novo olhar sobre ele, um olhar do nosso lado aqui. Nós temos hoje uma grande insegurança de como que a economia do país vai sair dessa pandemia. O dólar já está a R$6, tudo que nós compramos é em dólar, todos os equipamentos de uma nova faixa serão em dólar. Nós temos um receio de como é que a gente vai sair, nós temos já, nesse momento, alguns índices preocupantes de não pagamento de alguns serviços, porque já está havendo desemprego, já está havendo algumas reduções aqui e acolá de salário, então isso impacta na nossa receita. Nós temos investido bastante para manter a rede funcionando. Você imagina que, de repente, a gente mudou todo o software, de um dia para o outro, as redes caseiras se tornaram quase que redes profissionais. Uma casa com a família, com um filho jogando, com nós aqui.
no webinar. Então, as residências viraram quase que empresas. A Vida Moderna hoje trouxe uma exigência de banda larga residencial imensa que nós não estávamos preparados ainda para essa mudança de software. Então, eu ressalto que a gente está investindo muito, adiantando investimentos para a rede ficar boa como ela está, e a gente está falando aqui sem engasgo nenhum. A gente tem uma certa dúvida de como que o país vai sair, a economia vai sair. Nós temos problemas de infraestrutura no país sérios, estamos enfrentando uma CPI em São Paulo por questão de antena. O 5G demanda muito mais antenas. Então, eu acho que a gente falar em 5G para esse ano nos dá um certo receio, respeitando as visões dos outros. Mas eu acho importante eu falar a nossa visão. Eu falo aqui pela Claro, mas eu acredito que já é um consenso que há entre todas as empresas, que talvez seja precoce, porque talvez seja um passo grande que a gente, nesse cenário, a gente não consegue ver como é que a gente vai estar no mês de agosto. Então, a gente se comprometer a entrar num passo gigantesco desse, nesse momento, eu acho que é um pouco precoce. Então, eu acho que a economia tem que reagir, as contas, a economia voltar a girar, o setor voltar a funcionar, a gente normalizar o uso da rede casa-trabalho, a gente conseguir vencer os problemas enormes estruturais que a gente tem nas questões de antenas em todos os municípios do Brasil, e a gente tem um quadro mais claro para aí sim ir para o 5G, que nós queremos, o setor quer, é um futuro que o Brasil precisa e nós precisamos. Só que a nossa realidade econômica é muito séria. Então, quando a gente compara, porque o país tal está com 5G, o país tal está, a gente tem que comparar também a situação econômica do país. Quanto vai custar um aparelho de celular 5G? Quanto vai custar para a gente investir nessa rede? O dólar está R$6, até agosto pode ser que vá para mais. Então, a gente tem que fazer esse balanço, e o que eu estou dizendo são as nossas preocupações. Então, eu acho que já é o momento da gente falar claramente que a gente vê o leilão de 5G para esse ano com muita preocupação. Então, eu queria deixar isso claro, respeitando as posições de todos. E quanto à questão do decreto, Vitor, eu realmente faço mais uma vez aqui o nosso pedido que a gente consiga chegar a um consenso jurídico comum para que as frequências atuais sejam renovadas e nos dê um incentivo maior para que a gente parta para esse passo gigantesco do 5G nesse momento do Brasil. Tá bom? Estou ouvindo. Agora foi o seu microfone que ficou fechado, Valfrido. Verdade, desculpa. Muito obrigado, querido. Eu senti, Roberto, na tua fala inicial, uma certa preocupação com relação à universalização, né? A acessibilidade e universalização. Você, de alguma forma, vê prejuízos à universalização no novo marco, não? Tá, eu vou colocar vários pontos aqui de preocupação, tanto no 79 quanto também no comentário do Vitor. No PL 79 vai ocorrer o recurso, vai haver um recurso que é a migração da concessão para autorizado. Isso vai ter alguns bilhões aí desse recurso. Vai ter também recurso no leilão do 5G voltado para essa questão de universalização. E a tendência, pelo que está aí bem encaminhado, é que esse recurso vai ser destinado para backbone e backhaul, ou construir infraestrutura em cidades pequenas. Aí eu pergunto, Daniela, o estado da Paraíba, que eu comentei há pouco, tem aí 223 cidades, onde 200 cidades têm menos de 6 mil casas. Mas, daqui a 2 anos, ou seja, daqui a 24 meses, essas cidades estão 100% com fibra e estão com backbone e backhaul chegando em toda a cidade. Você tem fibra chegando na cidade e fibra em todos os quarteirões. O recurso da migração que foi destinado, caso for destinado, para backbone e backhaul. Daqui a 2, 3 anos, quem é responsável pelo compromisso vai encontrar isso já feito. Por exemplo, da cidade do Iraúna para Cajazeira, daqui a 2, 3 anos, se não tem a fibra hoje, vai ter. E aí, esse recurso que foi tanto abatido no valor do leilão do 5G, voltado para a infraestrutura de backbone e backhaul, ou o recurso da migração foi para banda, inclusive para banda larga também, em pequena cidade.
mas a pequena cidade também está construída. Então, o que vai acontecer com os recursos? Volta para os cofres públicos ou quem está com esse compromisso, digamos assim, ganhou o benefício? O segundo comentário é para o Vitor, aproveitar ao mesmo tempo. Ô, Vitor, você falou que tem 600 mil localidades. Essas 600 mil localidades são localidades grandes, está muito... Tá 600 habitantes. 16 mil. Ok, 16 mil localidades, elas estão num aglomerado grande de população, de mais de 600 habitantes, eu acho que você falou. Bom, no Brasil, se você for fazer uma cobertura completa em zona rural, vai ser necessário, no mínimo, 10 a 12 pequenas herbes para você fazer cobertura. Você tem um problema da área geográfica, você tem muitas montanhas que é impossível na zona rural, com 2, 3 torres, fazer cobertura da zona rural. Nós temos 5.570 municípios, pode multiplicar vezes 10 para você fazer uma cobertura em zona rural. Então, no Nordeste tem 5 milhões de casas rurais. Quando se fala em conectividade rural, não vamos olhar só o agronegócio, não. O agronegócio gera 1,5 trilhão, mas em pontos bem localizados. Agora, nós temos aí, só no Nordeste, 5 milhões de casas, que essas casas também têm uma atividade de negócio, que é a pequena agricultura, quem leva a batata, a cenoura, ou seja, para a mesa, em todo o Brasil, isso gera mais de 1 trilhão. Então, a comunidade rural, hoje, não existe um projeto bem definido para atendê-las. E qualquer moleque de zona rural, de 10, 12 anos, daqui a 2, 3 anos, se não chegar uma ótima conectividade, ele vai vir para a cidade. Então, os 5 milhões de casas rurais do Nordeste, daqui a 10 anos pode ter só 2 milhões. Então, nós tiramos alguém que poderia gerar alimento na roça e veio para a cidade gerar problema. Então, nós temos que ter um projeto de conectividade rural. Isso, eu tenho um bom conhecimento disso, o que é conectividade rural, não só do Nordeste, mas eu conheço um pouco toda a região do Brasil, região rural de outros estados, mas o Nordeste é a situação mais complexa devido à situação econômica. Então, nós temos que ter aí um outro plano, que é o PPP, é quem resolve melhor isso. Passar compromisso para grandes operadoras é ruim para grandes operadoras. Não é bom, porque um grande operador, ele quer colocar o seu CAPEX em 10% da cidade, 5% da cidade do Brasil, que são as 300 maiores cidades. As 300 maiores cidades têm 90% de todo o dinheiro do Telecom. Aí sobra aí quase 1.300 cidades para 10% do dinheiro do Telecom. Agregando isso, zona rural. Para chegar em zona rural, o pequeno provedor que está naquela localidade é o mais indicado para prestar esse serviço. Então, o que nós precisamos ali, uma tecnologia como o 4G, por exemplo, com 700 MHz, para a gente chegar lá nessa localidade. É impossível um grande operador fazer investimento nos encontros do Brasil, mesmo com 700. Com 700 MHz, é necessário de 10 a 12 pequenos sites para você fazer toda a cobertura rural. Então, eu acho que esse assunto deveria ser muito mais bem debatido, essa questão de conectividade rural. Eu gostaria até de participar de outros eventos para entrar mais em detalhes sobre isso, porque o Brasil hoje não tem um plano para conectividade rural. Okay? Obrigado. Obrigado, Roberto. Eu vou passar em seguida, depois que eu vi o Rulli, as perguntas de vocês para a senadora, para o conselheiro, para o secretário, e a gente, assim, instaura um debate, tanto faz, um debate dinâmico. Mas eu quero ouvir o Atílio Rulli antes, porque a Huawei é elemento central dessa questão do 5G. Primeiro, eu queria entender o seguinte, a tecnologia da Huawei é única para o 5G e por que isso virou um problema, de certa forma, geoestratégico no mundo? Não é? Por que há uma disputa sobre o provimento desse serviço com tecnologia 5G, Atílio? Ok, Valfrido.
Vamos lá, respondendo por parte sua pergunta. A Huawei ela vem investindo no 5G desde 2009. O 4G foi implementado no Brasil em 2012. E bem antes do 4G estar no Brasil, nós já tínhamos um time de pesquisa e desenvolvimento trabalhando no desenvolvimento do 5G. Isso nos colocou numa posição com o número de patentes e tecnologias inovadoras para o 5G bem à frente. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, somando todas as estações radiobases de 2G, 3G, 4G e 4.5G, o Brasil tem um pouco acima de 90 mil torres ou estações radiobases. A Huawei, de 2019 até fevereiro de 2020, já entregou mais de 600 mil estações radiobases no mundo. Então, assim, e respondendo outra parte da sua pergunta, a Huawei é parte desse cenário de TIC. Nós temos concorrentes que também produzem infraestrutura de 5G. Existem empresas que fornecem infraestrutura somente, existem empresas que fornecem softwares, existem empresas que fornecem os terminais. A Huawei, por sorte, ela é uma empresa que fornece a infraestrutura até o terminal, ela fornece uma solução fim a fim na tecnologia 5G. Então, assim, nós temos uma história nessa jornada de 5G, que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, que todo mundo passou a falar fazendo 18 meses ou 2 anos no Brasil, mas nós estamos nessa jornada aqui há mais de 11 anos. Complementando algumas das questões que eu concordo plenamente com as falas do conselheiro Vicente, do Vitor, da senadora, nós temos alguns entraves ainda na questão da implementação, não só do 5G, mas como da conectividade rural. Nós temos a lei das antenas, né, a municipalização da lei das antenas. São Paulo, a cidade de São Paulo, vai fazer mais de 2 anos que não instala uma estação radiobase por questões de entraves jurídicos, uma legislação. Por outro lado, nós temos algumas iniciativas, como a Prefeitura de Campinas publicou um decreto agora, durante o período da pandemia, que nos próximos 12 meses está autorizando a instalação de antenas com muito menos burocracia, com muito menos a parte arrecadatória dessas instalações, das taxas, enfim. Então, isso poderia até ser replicado por várias cidades do Brasil para minimizar essas instalações. Isso não serve não só para o 5G, que ainda nenhuma delas estão sendo, mas para proliferar as instalações dessa infraestrutura no 4G, que já vai servir para uma troca de rádios, enfim, para um upgrade para o 5G. E, por fim, eu queria citar 2 pontos, Valfrido. Essa questão da economia, dos problemas que nós estamos tendo, ainda alguns que ainda nem sabemos que vamos ter, né? Por sorte, o nosso setor, que nem o Vitor comentou, ele não foi tão afetado quanto o aéreo, quanto o hoteleiro, tal, mas pensando enquanto o Brasil e os gestores que estão aqui no painel, tem um estudo da Oxford Economics que diz que a cada 20% do acréscimo de investimento em TIC, você tem diretamente um benefício de 1% do PIB. Então, assim, o investimento em tecnologia nesse momento, além de ser totalmente disruptivo para melhorar esse cenário que nós estamos fazendo da transformação digital, que nós estamos passando até mais rápido do que imaginávamos, até por razões das dificuldades, mas isso pode ajudar a economia do Brasil. Então, entendemos que esse ponto é importante. Eu queria colocar o segundo ponto que eu comentei, que, óbvio, nós teremos problemas de dólar, temos problemas de saúde financeira das empresas, mas hoje também nós temos uma tributação muito alta nos equipamentos de infraestrutura de TIC, de telecomunicações especificamente. Então, um trabalho de redução na taxação de importação e tributação em cima desses produtos pode fazer com que esse progresso que o Brasil tem que ter, e precisa ter até para fins econômicos, ele melhore no curto prazo. Tá? Acho que essa é a minha colaboração. Eu acho que é importante para a gente explicar, que a gente explique aos espectadores
que, mal comparando, nós estamos numa situação parecida com aquela do Assis Chateaubriand, que criou uma rede de TV, não é? E ao fazer a rede TV, que era a rede Tupi, se lembrou que precisava ter aparelho de televisão nas casas das brasileiras e dos brasileiros, que precisava ter antenas nas casas para captar esse sinal de televisão. Ou seja, quando você fala de 5G, quando vocês dois falam, Atílio e Fábio, de 5G, e aí eu percebo uma pequena tensão, se não alguma tensão entre as falas de cada um de vocês. De um lado, Atílio, o que você está dizendo é o seguinte: a Huawei produz hardware, software, equipamentos para fazer a transmissão, a geração e a transmissão do sinal mediante a tecnologia 5G. E, por outro lado, a prestadora de serviço de telefonia precisa adaptar suas estruturas a isso, né? Adaptar e universalizar, como explicou o Roberto, fazer com que essa tecnologia chegue a um número maior de pessoas possível. E é isso que se coloca, essas observações e as dificuldades inerentes a fazê-lo num momento de crise, é que se coloca aos nossos gestores públicos. Senadora, doutor Vicente, doutor Vitor, eu gostaria de ouvi-los rapidamente sobre essas observações feitas pelos nossos operadores do setor privado. Senadora, a senhora primeiro. Eu tinha colocado que antes a questão, justamente por isso que eu disse, perguntei se Vicente ratificava essa posição, porque eu fiz essa pergunta com relação eu fiz uma live com o presidente Leonardo Euler e fiz essa pergunta justamente no que Fabinho está falando, diante dessa perspectiva econômica, e aqui olhando o lado, né, das empresas, diante dessa perspectiva econômica, se seria possível ou seria cabível o leilão 5G. Por isso que eu quero dizer que eu nem sou contra, nem estou a favor, eu sou a favor de que a gente faça o que for melhor, né? E estou aqui para fazer com que, no que eu puder ajudar, eu ajude. Então, nesse sentido, só para me posicionar com relação a essa questão do 5G. Com relação às palavras que o Roberto colocou, primeiro eu quero agradecer, Roberto, a você, a BrisaNet, que colocou o Wi-Fi na frente da Caixa Econômica aqui em Campina Grande, na frente da superintendência, para que as pessoas pudessem ter acesso e ficassem mais distantes, pudessem ter acesso ao aplicativo da Caixa, e ele fez essa ação muito importante de solidariedade. Parabéns a você aí por esse compromisso, né, também com o nosso país e com a nossa Campina Grande. Você vê como é importante, né, a conexão. Meu Deus, é o que a gente tem vivido e conseguido, né, administrar nesse momento. Com relação também, só para terminar, concluir, a questão do que tem no 79 para as cidades mais remotas. Foi uma das coisas que a gente mais discutiu. Acho que Vitor lembra bem, Júlio lembra bem, e era uma das minhas maiores preocupações. Lembre-se que eu sou representante do Estado como um todo, e todos os colegas que votaram em 81, porque foi por unanimidade, votou no projeto, né, a favor do projeto. E dentro do 79 tem um compromisso que será realizado através do MCTIC e da Anatel com relação ao atendimento na mudança entre a concessão para autorização. Na questão de mudança, as empresas irão atender as cidades que estão distantes, os rincões e aquilo que está distante. Fora isso, eu quero dizer que é o que eu disse, a lei ela vai sempre aparecendo para atender, né, as demandas que a sociedade ela vem trazendo. É assim que acontece. Outras vezes a gente enxerga algo, né, mas geralmente o que acontece é que nós, como legisladores, nós estamos prontos para atender aquilo que a sociedade demanda. Então, o nosso desejo é que chegue até toda a população da Paraíba, que eu quero dizer quando a gente fala, né, da Baixada ou da Paraíba ou do país como um todo, porque a gente fala Paraíba, mas vamos ser sinceros, tem lugares em São Paulo, dentro da capital, na capital, que tem dificuldades em ter conexão. Se eu for de Campina Grande para João Pessoa, quem conhece ou não, uma estrada duplicada, maravilhosa, você tem local que você perde completamente a conexão. Então, e fora isso, qualquer outro local. Então, o nosso desejo é alcançar
com toda certeza, é o desejo de todos que aqui estão, né, que trabalham cada um na sua área, alcançar o país como um todo no que diz respeito a essa questão da conexão, e aí sim, o 5G chegando, lembrando que também tem a questão das parabólicas, que também é outro desafio para a questão do 5G, acho que o Vitor se mexeu um pouco aí, pode falar um pouco mais, mas é um desafio, e nós temos muitas parabólicas aí acho que isso é geral, e é um desafio grande que tem que ser suprido, não é isso, Vitor? Eu acho que você se mexeu aí para dar uma palavrinha. Mas a senadora percebeu que você fala com os olhos. Ela tem um sistema que ela atrapalha, não é isso? A chegada do 5G. Quem entende mais aí, os técnicos vão poder dizer, mas eu tenho um conhecimento disso. Então, já é vamos dizer, outro desafio, uma organização que precisa ser feita para, como diz Fabinho, o celular, se Deus quiser, quando chegar, as coisas têm que estar prontas, né? Quando chegar o sinal, né? O celular, ou seja, essa conexão, as coisas possam estar já resolvidas. Muito bom. Doutor Vitor. Vamos lá. Vou tentar ser breve aqui para falar sobre os pontos que o Roberto falou e o que a senadora disse, eu acho que são super importantes. De fato, Roberto, a gente precisa estruturar um plano para a conectividade rural. E quando eu falei de campo, de fato, eu quis envolver as pessoas, talvez não tenha sido tão preciso, né? Boa parte tem muitas localidades que estão, eu só numerei as maiores de 600 habitantes, mas tem muitas que são abaixo de 600 habitantes que é do interesse da gente em levar conectividade também. E eu acredito que com aqueles instrumentos lá a gente pode fazer isso. Uma das coisas que você falou sobre envolver os pequenos provedores, eu quero dizer que eu concordo plenamente contigo, e eu acho que as operadoras também vão concordar comigo, no processo de migração, nós permitirmos que as concessionárias que estejam migrando, possam cumprir as suas obrigações por meios de terceiros. Ou seja, a Claro aí está fazendo a migração, ela tem a obrigação de levar em X localidades. Eu, como Estado, eu permita que ela contrate o provedor local para cumprir a sua obrigação de cobertura. Então, isso a gente está colocando no decreto, tá? Permitir que as obrigações possam ser cumpridas por terceiros. De fato, assim, a gente tem hoje um planejamento para a cobertura rural, Roberto, que foi feito pela USP, pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a ESALC, e que ela fez uma análise topográfica do Brasil e cruzou isso com números de domicílios rurais e índice de produtividade local. Então, com isso, ela fez um cruzamento e identifica para nós quais são as áreas mais prioritárias que precisam ser cobertas. Obviamente que é uma metodologia deles e eu acho que pode nos ajudar também com o norte sobre isso. Mas, meu amigo, eu quero te ouvir sempre sobre isso, a gente conversa bastante e eu acredito que a gente pode falar mais sobre isso com detalhes quando você quiser. Com relação à questão das parabólicas, isso é um ponto de preocupação nossa aqui. Inclusive, foi um item de regulamentação na portaria de política pública do 5G. Então, nós estabelecemos lá que os usuários das antenas parabólicas têm que ser protegidos. Muito embora isso há uma discussão regulatória, se é serviço, se não é e tal. Então, nós colocamos ali que esses usuários precisam ser resguardados e eles têm que continuar usufruindo do serviço. Esse foi o primeiro ponto. Segundo lugar, nós deixamos para a Anatel para que ela realizasse os estudos do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, e que identificasse qual seria a melhor solução. Porque tem soluções que você migra os usuários para uma outra faixa de frequência, que é um outro satélite, né? Então, hoje a gente tem os satélites que estão na banda C, né? E existe um outro satélite que está numa outra posição orbital que a gente chama de banda KU. Então, há uma solução que seria manter os usuários na banda C, trocando os equipamentos das parabólicas, trocando os filtros. Uma outra solução seria fazer um apagão da banda C para os usuários, pessoas físicas, né, deixando as aplicações profissionais, e pegar esses usuários e colocá-los na banda KU. Todo mundo ia ser usuário daquele serviço que a gente tem aí de TV via satélite, que tem aquela antena que a gente coloca no teto da nossa casa.
né? Então, essas são duas opções. Uma custa 5 vezes mais caro do que a outra. Não vou dizer mais caro, 5 vezes mais do que a outra, mas tem uma série de benefícios que aí tem que ser só pesados pela Anatel para a gente chegar na decisão. Por exemplo, eu vou pagar mais por isso, mas em compensação eu tenho outros benefícios que justificam esse valor maior. Tudo isso depende de uma série de testes que a Anatel já fez em laboratório, teve que interromper os testes em campo, em razão da pandemia, obviamente, mas que nós aqui do Ministério, e é uma preocupação também da Anatel, a gente está aqui para dar segurança para o setor, porque não adianta eu forçar, claro, a Vivo, a Oi, a TIM ou um estrangeiro a fazer um investimento em tecnologia, sendo que amanhã ou depois ele pode receber uma ação da Justiça dizendo que ele não pode instalar porque vai interferir nas parabólicas das pessoas. Então, a gente quer dar segurança técnica, segurança jurídica, e a gente está acompanhando junto com a Anatel de perto aí, para poder dar tranquilidade para todo mundo, porque lá no interior, muitas vezes a parabólica é a melhor forma de você ver TV. Obrigado, Vitor. Muito bom. Conselheiro. Querido Valfrido, as observações que eu faço são as seguintes. Primeiro, eu estou de pleno acordo com o que disse o Vitor aí em relação às PPPs e o Roberto também em relação às PPPs, que eu acho que as PPPs, elas nos municípios do interior do país, eu digo assim, nos grotões do Nordeste, principalmente, porque é a minha realidade, a realidade que eu vivo, o interior do Ceará, que eu conheço de perto, o interior da Paraíba, que eu conheço de perto mesmo, indo lá, o interior do Piauí. Então, nesses municípios com menos de 20 mil habitantes, a internet fixa as PPPs atingem cerca de 65% delas. Então, a internet fixa só chega nesses municípios a partir das PPPs com menos de 20 mil habitantes. As grandes não conseguem chegar lá de alguma forma. Então, isso, vendo e sentindo na pele essa realidade, eu defendi com unhas e dentes, na linguagem nordestina, eu defendi a ferro e fogo, eu defendi tenazmente a existência de um bloco exclusivo das PPP, para as PPPs, no leilão do 5G. Então, houve resistência de diversos setores, de diversos segmentos, mas eu debati muito, escutamos muitos segmentos, as PPPs, fizemos reuniões no nosso gabinete para escutar todos, a indústria, as operadoras grandes, as pequenas, a Brint, que era o segmento que representa as pequenas, e outros também, de modo que defendemos, no nosso modelo de leilão, um bloco exclusivo para as entrantes e para os prestadores de pequeno porte, por entender que elas eram as únicas que chegavam, por exemplo, a internet fixa em 65% dos municípios com menos de 20 mil habitantes no Brasil. Então, eu estou, de fato, realmente concordando e exteriorizando que defender isso no edital. Foi controvertido, mas no final do modelo do edital, de forma consensual, essa parte passou e foi aprovada a minuta para ir à consulta pública. Está na consulta pública com a possibilidade de um bloco exclusivo de 60 MHz para as PPPs. Exclusivo, só elas podem comprar, adquirir aquilo ali por conta dessa realidade. Principalmente Nordeste e região norte do país, e uma parte de uma gama de municípios do estado de Minas Gerais também. De modo que eu estou de acordo com o que disse o Vitor e com o que disse o Roberto. Bom, em relação ao leilão do 5G, a posição do Fabinho, a colocação do Fabinho, que o dólar aumentou, o dólar tem aumentado assustadoramente, todas essas questões, investimentos na pandemia, e que não seria de um alvitre bom adiar o leilão do 5G. Eu compreendo, faço das minhas palavras a da senadora. Eu nem sou a favor nem contra, eu quero que for melhor. Eu entendo que é melhor se nós vemos que a economia do mundo, do planeta, notadamente a nossa aqui, pode estar uma economia que poderá vir a sofrer grandes dificuldades, nós barrar um instrumento, nós adiar um instrumento que vai alavancar a economia, me parece que desprotege aquilo que as pessoas estão querendo proteger. Então, se há algum mecanismo, algum problema que possa existir, de falta de caixa, de qualquer outra forma, ou de dificuldade porque teve investimentos na própria enfermidade da pandemia, que se encontre outro mecanismo de adiamento, como as políticas do governo estão fazendo aí, em relação a diversos setores. Então, acho que atrasar piora. Atrasar é mais ruim
exatamente para o argumento que se está defendendo. O argumento que se está defendendo é contrário ao adiamento, na minha ótica, mas compreendo os fatos e faço das palavras da senadora. O que for melhor, eu vou me posicionar lá no Conselho Diretor da agência nesse sentido. Quanto à questão da conectividade rural, né, colocada aí, salvo engano, pelo Roberto, não me recordo bem, colocou, e eu fiz essa anotação, é que, de fato, a Anatel, eu sou um dos que estou defendendo dentro da regulação da Anatel, que nós precisamos ter um olhar maior para essa questão da conectividade rural. Realmente, lá pouco se tem falado nisso, e eu acho que essa conectividade rural precisa ser ampliada de alguma forma, precisa abrir espaço para que essa conectividade rural precise ter uma forma de se seguir de forma mais livremente. Mas eu estou também de acordo nesse sentido. De modo que, em linhas gerais, era isso que eu teria a dizer, com ênfase principal, a entrada dessas PPPs nesse novo modelo do leilão do 5G. Devolvo a palavra. Muito obrigado, conselheiro. Olha, nós já chegamos a 1h30 de transmissão e, infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu gostaria de ouvir primeiro Fábio, Atílio e Roberto, as suas palavras finais, e depois terminar com o conselheiro Vicente, o secretário Vitor e, por fim, a senadora Daniela. Doutor Fábio, suas palavras finais. Primeiro, agradecer a todos aí, agradecer a você por ter juntado todo mundo aí, só um debate maravilhoso. Fico feliz de poder externar meus pensamentos aqui, os pensamentos que eu acredito que sejam setoriais, as nossas preocupações. Eu acho que eu fui, como dizia o Raul Seixas, a mosca da sopa do leilão do 5G, mas eu achei importante a gente externar essas preocupações aí, principalmente para o conselheiro e para a Daniela, para elas terem um pouco a visão do lado de cá, dos nossos medos, das nossas preocupações. Mas sempre eu gostaria de externar o nosso interesse, a nossa preocupação de estar no 5G, mas que ele venha com tudo que ele possa oferecer. Não que venha uma coisa que não seja realmente o 5G verdadeiro, com a velocidade altíssima e a maior qualidade que todo brasileiro merece. E as preocupações aí ficam para reflexão. Muito obrigado. Queria me colocar à sua disposição de todos aqui. Um abraço grande para todos. Senadora Daniela, bom lhe ver. Venha logo para Brasília, que Brasília precisa de você, senadora. Conselheiro, um abraço para vocês. Obrigado, Fábio. Roberto, querido, suas palavras finais. Tá mudo o seu microfone. Obrigado a todos pela oportunidade. Eu quero finalizar fortalecendo aí o modelo do pré-edital do 5G, onde tem um bloco para PPP, defendendo que siga no modelo que está. Dessa forma, os pequenos provedores regionais têm a possibilidade de fazer um trabalho muito diferenciado aí nos próximos 5, 6 anos. E uma segunda sugestão para os próximos comentários futuro é, na conectividade rural, o modelo, a frequência de 700 MHz, que infelizmente está difícil de colocar nesse edital para pequenos provedores, mas que possa ser usado em caráter secundário. Se os 700 MHz pudesse ser usado em caráter secundário, os pequenos provedores assumem todo o compromisso de conectar todo o Brasil rural. Não precisa de grandes operadores se comprometer, que eu afirmo que vai ser impossível realizar via grandes operadores. Já via pequenos provedores, o Brasil terá no futuro aí uma conectividade em qualquer lugar, onde você possa conectar qualquer coisa em qualquer lugar. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, e parabéns pelo trabalho que você realiza, viu? É muito importante para nós. Atílio, suas palavras finais, querido. Amigo Valfrido, muito obrigado aí, queria parabenizar a iniciativa, você tem feito vários webinars aí, acompanhei alguns, acho que o Roberto, o próprio conselheiro Vicente comentaram, eu queria deixar aqui um agradecimento, não só a você, mas a todos os membros aí desse webinar, a audiência, sem dúvida, e como eles comentaram, minha sugestão é essa aqui, a versão 1.0, nós poderíamos dar continuidade, porque esse assunto aqui, 1h30, como você viu, isso aqui é um warm-up do que nós temos de assunto pela frente, né? Então, queria já deixar a sugestão. Ótimo, vamos fazer. Da rodada aí, porque tem muito assunto, o Vitor comentou, o Roberto, o conselheiro Vicente,
a senadora Daniela também tem muito a continuar contribuindo, e esse modelo que você gerou, só tenho que parabenizá-lo aqui em nome da Huawei e de tudo do nosso lado do setor. Obrigado, querido. Muito obrigado pela sua participação e pela confiança de estar conosco e manifestar suas ideias, suas opiniões. Doutor Vicente Aquino, conselheiro, suas palavras finais. Meu querido Valfrido, minhas palavras finais é de cumprimento e de agradecimento. Agradecimento a você, sua equipe aí, de promover um debate rico demais, graças a Deus, nesse sentido. E cumprimentar também o diálogo, a importância que a gente tem dialogado com o Executivo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Com o Congresso Nacional, através da senadora Daniela. A senadora tem sido abertíssima, sabe? Tem dialogado conosco, tem nos atendido sempre que a gente precisa dialogar com ela. Obrigado, senadora. Receba aqui meus cumprimentos, meu abraço. Obrigado pelo projeto de lei que Vossa Excelência também apresentou há pouco, o projeto de lei do voucher, de um percentual para os usuários sem condições de pagar as contas telefônicas, que está em tramitação no Senado. Parabéns também, a senhora conhece a realidade, principalmente do interior do Nordeste do Brasil, e sabe que esse pessoal, de fato, Bolsa Família, precisam, sim, da comunicação. Imagina, Valfrido, imagina, senador, imagina, meus amigos, se nós não tivéssemos, numa pandemia dessa, a possibilidade de se comunicar via internet. O que seria de nós? Muitos de nós enlouqueceríamos. Então, assim, a Anatel cumpriu um pouco o seu papel nessa questão, nesse fato todo. Então, cumprimentar o governo por ter colocado as telecomunicações enquanto serviço essencial, Vitor. Em seu nome aí eu cumprimento o governo. As telecomunicações hoje faz parte dos serviços essenciais, e de modo que é isso aí, a possibilidade de adiamento dos pagamentos do Fistel, o governo adiou um pouco, então tudo isso ajudou as empresas de alguma forma. Então é isso, em nome das empresas, o Fabinho, leva o meu abraço a todos, que de uma forma ou de outra as empresas, as operadoras, elas investiram também na questão da pandemia, então todos nós estamos sofrendo com isso tudo, mas eu vejo que todos nós estamos nos irmanando também para combater isso. Então, a finalidade que todos nós queremos aqui é que o usuário final seja de alguma forma protegido, notadamente aqueles mais desprotegidos. Então, meu abraço a todos e obrigado pela oportunidade de dialogar sobre esse tema. Obrigado, conselheiro. Parabéns pelo seu trabalho e pelo empenho de que o Brasil precisa para dar sequência de maneira desenvolvimentista nesse setor de telecomunicações. Secretário Vitor, forte abraço, conselheiro. Secretário Vitor, o senhor tem a palavra, suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, podendo compartilhar com vocês aquilo que o governo tem feito, a nossa visão acerca de todas as coisas. Parabenizar cada um pelas intervenções, eu acho que todos aqui têm um espírito de cooperação, e isso é muito bom. Queria parabenizar e desejar boa sorte ao conselheiro Vicente pelos inúmeros temas que ele tem tratado ali na Anatel. O conselheiro Vicente tem vários temas aí que realmente podem nos ajudar a melhorar a situação do nosso país nas telecomunicações. Conselheiro, desejo você muito boa sorte aí nas suas próximas relatorias. Parabenizar aí o Atílio, que tem sido também um parceiro aqui do governo em tudo. Temos uma equipe aí de fornecedores, vamos dizer assim, no Brasil, muito boa e muito preparada aí para o 5G, O Fábio, que sempre tem nos ajudado também, tanto a trazer as demandas do setor, mas nos ajudar muitas vezes a endereçar as coisas, E isso é muito bom. E a todos, ao Roberto, pelo seu excelente trabalho, que sempre vem fazendo. O Roberto é um cara muito idealista, sempre dá algumas ideias para a gente aqui, e é muito bom poder tê-lo no nosso setor, Roberto, compartilhando, E eu tenho muito orgulho também da sua história aí, de como nordestino ter feito tanta coisa pelo Brasil como você faz. E o Valfrido, mais uma vez, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Conte sempre conosco aqui, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, secretário. Obrigado de coração. Obrigado pelo seu trabalho. Transmita um abraço meu para o ministro. Diga para ele que eu mandei um abraço, tenho um carinho muito grande por ele e muita consideração pelo seu trabalho. Senadora, a senhora termina. Começa e termina com a senhora.
Eu quero agradecer mais uma vez. Primeiro dizer que é um prazer, né, te conhecer pessoalmente aqui. Pessoalmente, a gente tem que dizer que é pessoalmente agora. Agora é o assim. novo pessoalmente. O novo pessoalmente é assim. Então, e agradecer pelo convite, dizer que foi maravilhoso estar com cada um de vocês na tarde de hoje, né, trazendo muita contribuição, inclusive para nós do Legislativo, e, assim, reafirmar o meu compromisso de trabalharmos juntos, né, na perspectiva inclusiva. E aí, inclusive, quando a gente fala das grandes, mas a gente fala também das pequenas, né, que fazem um trabalho essencial, né, inclusive quando a gente fala da população, inclusive quando a gente fala em todas as áreas. Se alguém pergunta, Daniela, qual é a qual é a bandeira que você defende? Interessante, você tem que defender a bandeira que chega até você, não é que o político ele tem que ter excelentes assessores, consultores, pessoas que saibam trabalhar muito bem, tenham profundidade no tema, tem que procurar ser interessado. Inclusive, quero dizer que o próximo webinar, por favor, bota aí que eu sou mestranda, viu, também, em administração pública. Perfeito. Está dito agora. Desculpe a nossa falha. Sou pedagoga e mestranda. Meu mestrado parou. Brasília, Fabinho, tudo parado. Então, mas dizer que é uma alegria muito grande. Muitíssimo obrigada. Estou à disposição e queria que a gente continuasse na discussão para projetos e temas que interessam o setor, e eu estou totalmente à disposição para ajudar. E queria deixar com você, Valfrido, uma sugestão de tema para você discutir. Enem, adiar ou não. Faz isso. Já está feito. Nossa equipe vai montar e com a senhora presente. Por favor. Não, faz, eu vou assistir dessa vez. Não pode escapar. Da área, mas faz, porque tá bom. É urgente essa discussão. Vamos e justamente fazer. Em cima depois desse tema de conexão, você vai entender o que é que a população, a juventude está vivenciando nesse momento. Eu acho que é um tema que está todo mundo falando. É uma aflição muito grande, Confrido. Acho que a senadora, como sempre, dá ótimas sugestões aí. Eu acho que... Vamos fazer. Vocês vão ser capturados aí para esse novo tema. Eu vou assistir. Olha, eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado, viu? Quero deixar aqui um abraço. Adorei. Por hora só virtual, mas físico em breve, viu? Vai dar tudo certo. Nós vamos sair dessa. Um abração. Obrigado por tudo, pessoal. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, amigos. Tchau, tchau. Falou.